tipo de Maringá. Olha lá, se no céu não haverá nenhum tipo de impurezas, coisas sujas, como serão feitas nossas necessidades fisiológicas? Eu penso que o único texto bíblico para responder isso é Deuteronômio 29, 29. 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Bacana. Nós não sabemos como era o organismo humano antes da queda. Agora, o que nós sabemos... Olha, professor, ele não quis se revelar essa pessoa, mas eu fiz isso. Tá certo. A Bíblia fala, queridos, uma coisa que é importante nós termos em mente: a transformação que Deus promete, a salvação, é a transformação do corpo. Então, a Bíblia não apresenta uma existência etérea na eternidade. Você sabe que essa questão do eterno estar ligado ao etéreo, isso é pura filosofia grega, não faz parte da filosofia bíblica. Tá? Então, a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Coríntios, uma expressão aqui muito interessante. Vou achar para você aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 44. Vamos ver então. Se nesse corpo natural, está falando do corpo que vai para a terra, não é? A pessoa morre, ressuscita corpo espiritual. Então nós vamos ter um corpo espiritual. Tem algumas diferenças aí, algumas mudanças. Bem diferente, nós vamos ter mudanças no organismo e nós não seremos etéreos. Por quê? Em Mateus 26, 29, Jesus diz que na eternidade Ele vai beber do puro suco da uva com seus discípulos. Nós vamos na eternidade sentir o prazer físico através de se alimentar de coisas boas. Vamos abraçar as pessoas que amamos, vamos tocar e abraçar a Deus. É que quando nós pensamos assim, a Bíblia diz que Deus é Espírito, nós estamos com a filosofia grega na mente. Isso é errado, tu tem que desconstruir isso. Quando a Bíblia fala em João 4, 24 que Deus é Espírito, está falando da natureza dele. Ele é um ser espiritual, não é de carne e osso, mas ele não é etéreo. Você vai poder tocar em Deus, você vai poder beijar o seu Criador, tá? Então tenha em mente isso. Eu não tenho como lhe dizer como será o organismo humano na eternidade. Agora, o que eu posso lhe dizer é que será uma existência física real. Professor, inclusive uma intervenção dentro da sua explicação, quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo, não é verdade? Exato. Um corpo diferente, mas era um corpo. Era um corpo. Ali em Lucas 24, 36 a 43, mostra realmente que Cristo foi tocado, se alimentou depois da ressurreição. E como ele é o nosso modelo, podemos ter certeza que a ressurreição dos justos será a mesma coisa. Bem bacana. Temos uma pergunta aqui agora para esse mês que eu acho interessante fazê-la. E eu quero abrir aqui. A pergunta não revelou quem fez. Mais uma vez, coloque o nome, por gentileza. Ok? Para as pessoas saberem que realmente as perguntas estão sendo feitas de fato. Em 1 Samuel 28:3 diz ali que Samuel era morto. Ele estava morto. E quando Saul consultou, ali na Bíblia fala que ele consultou um médium, e ele apareceu profetizando em nome de Deus. Por que Deus usou Samuel, que já era morto, para profetizar? Deus usou Samuel morto? Como é que é isso, professor? Você sabe, amigo Jackson e querido amigo que nos acompanha essa noite, este é um dos capítulos da Bíblia que os nossos queridos amigos espíritas utilizam para comprovar, entre aspas, que a Bíblia apoia a mediunidade. Entretanto, quando fazemos uma análise contextual deste capítulo, percebemos que o capítulo diz outra coisa. Por exemplo, o que confunde muito as pessoas é este versículo aqui, ó. Versículo 15. No diálogo, o que acontece? Para contextualizar você, Saul havia pecado muito contra Deus e Deus não se comunicava mais com ele.
E aí Saul decidiu buscar ajuda numa médium espírita. E aí a médium espírita invocou o suposto espírito de Samuel, que era o profeta de Deus. E aí o verso 15 diz assim: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? E agora, era ou não era? E aí, professor, sai dessa, na mira da verdade. Na mira da verdade. Temos evidências no próprio capítulo e num texto paralelo que não era Samuel quem estava conversando com Saul. Você quer ver as evidências? Vamos lá. A primeira evidência está no verso 6 do capítulo 28, 1 Samuel. Isso é importante você analisar. No meu livro, no volume 1, eu coloco uma explicação resumida desses pontos aqui. Verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saul, queridos, havia ido longe demais, tão longe que ele matou por maldade 70 profetas de Deus. E aí Deus decidiu não ia mais se comunicar com ele por meio de profetas. Eu pergunto, se o verso 6 diz que Deus não se comunicava mais com Saul por meio de profetas, e Samuel era profeta, você acha que Samuel seria desobediente e o espírito de Samuel viria conversar com Saul contra a vontade de Deus? Opa, não, né? Primeiro ponto. Argumento. Primeiro ponto, verso 6. Agora, olha o que diz aqui, verso 14. No verso 15 tem uma afirmação que parece ser Samuel mesmo, o espírito dele. Mas olha o verso 14, vai te explicar o verso 15. Perguntou ele, quando a médium falou que estava vendo o espírito a quem ela invocou, perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. E aí Samuel disse a Saul: você perceba que a Bíblia não está dizendo que era o Espírito. Entendendo o quê? Que Saul entendeu pela descrição que a médium deu das características físicas, digamos assim, entre aspas. Saul entendeu que era Samuel. Então, e tem um detalhe interessante. No verso 15, o suposto Samuel diz assim: por que me inquietaste fazendo-me subir? Interessante que este Samuel aqui está contradizendo o que o próprio Deus diz no livro de Jó, no capítulo 7, versos 9 e 10. E eu não creio que o profeta de Deus iria contradizer o próprio Deus. Esse é um Samuel de Araque, então, hein? Era um Samuel estranho esse aqui. Tá estranho. Olha o que diz Jó 7, 9 e 10. Vamos ver. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Ué, a Bíblia diz que o morto não volta aos seus queridos. Que se faz inimigo de quem? É o ser humano que se revolta e se faz inimigo de Deus, ou é Deus que se faz inimigo de uma pessoa? O ser humano, né? Este Samuel aqui está jogando Deus contra Saul. Então, não é. Não é. E tem mais um argumento que aí vai no texto paralelo, irmãos. Deus apoiou essa atitude de Saul de consultar uma médium espírita. 1 Crônicas 10, 13 e 14. E aí nós vamos reunir os argumentos e vamos chegar à conclusão. 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também, ou seja, ele morreu, foi castigado, porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso matou
e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, se o verso 6 afirma que Deus não se comunicava com Saul por meio de profetas, se este suposto Samuel jogou Deus contra Saul, e se Deus, um dos motivos de Deus castigar Saul foi porque ele foi consultar uma médium, nós não temos nenhuma dúvida de que quem apareceu para Saul foi um demônio personificando Saul. Meu amigo, por mais que num centro espírita, personificando Samuel, né? personificando Samuel, por mais que num centro espírita o mesmo timbre de voz apareça da pessoa que morreu, o mesmo perfume, biblicamente a pessoa quando morre, ela está dormindo até o dia da ressurreição, de acordo com Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, 1 Coríntios 15, 51 a 55. E por isso, as manifestações espíritas, por mais sinceros e amáveis que sejam nossos irmãos espíritas, precisamos avisá-los de que quem está lá é o demônio, é aquela terça parte de anjos que foi expulsa do céu, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9. E Deus, apesar de amar muito o espírita, Deus odeia o espiritismo. Poxa, obrigado, professor. Olha, essa resposta foi ao ponto.